Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é um espaço para que a gente possa fazer a nossa alquimia interior, que a gente possa transmutar as nossas questões para viver uma nova realidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um conhecimento que realmente me trouxe muita clareza, virou muitas chaves dentro de mim e principalmente me colocou de novo no caminho do meu coração, na rota da ação inspirada, como diz lá o Dr. Rulen, do Ho'oponopono, nessa ação do fluir da vida, simplesmente deixar a vida fluir. Mas para isso, a gente precisa entender onde estamos, o que estamos negando, o que não queremos ver, aquilo que a gente não quer desapegar, que está produzindo toda essa dor, esse sofrimento interno. Aqui nesse canal, se você está aqui, se você está inscrito aqui nesse canal, você já tem aí como valor, como princípio de vida, a autorresponsabilidade. Já não existe mais o externo comandando a sua vida. Você já sabe que você é quem faz a sua realidade. Claro que em colaboração com tudo, com o mundo, mas você sabe que a sua jornada de transformação está na sua autorresponsabilidade, em você assumir 100% as rédeas da sua vida. E para isso, eu trouxe hoje aqui pra gente um conhecimento que virou uma chave muito grande dentro de mim, muito grande. E me colocou de novo na rota da minha alma, no meu fluxo, no meu dharma, né? Aquilo que eu vim aqui trazer para o mundo, que é expressar a minha essência e, através dessa expressão da minha essência, colaborar para o todo. Por isso que eu compartilho aqui com vocês, porque faz parte do meu dharma. Quando eu não faço isso, quando eu me afasto disso, eu experimento muito desequilíbrio na minha vida. E eu tinha muito forte em mim esse lugar de eu não tenho competência para isso, já tem muita gente falando disso, eu não sei bem sobre isso profundamente, né? A gente vai trazendo essas conversas mentais. E olha que eu sou uma pessoa muito dedicada aos meus estudos espirituais, às minhas práticas, e ainda assim eu percebia esse pensamento dentro de mim, que é o pensamento da vítima, do arquétipo da vítima agindo fortemente. Se você ainda não viu esse vídeo, tá aqui, assista, é muito interessante da gente perceber esse arquétipo na sua sutileza, né? Porque muitas vezes a gente não consegue perceber esse arquétipo agindo, a gente fala, não tem mais esse pensamento vitimista, e tem, porque ele é sutil também. Mas eu não coloco mais as coisas como ruins ou como boas, são neutras. Eu é que escolho como elas vão agir na minha vida, se ela está agindo negativamente ou se ela está agindo positivamente. Se está agindo contra mim, né, contra a minha evolução, contra o meu fluxo, ou está agindo a favor do meu fluxo, ou está agindo comigo, né, não contra mim. Então, que é o princípio das polaridades, né? Tudo é neutro, você que define aí. Quem você é que define como você vê as coisas. Então, certo e errado é uma construção social, moral, importante, mas a gente precisa entender isso de uma maneira mais profunda. Então, percebendo que eu estava no arquétipo da vítima, o arquétipo da vítima, a gente vive ele de uma forma muito intensa e muito sutil, muitas vezes com uma sensação de incapacidade, de não merecimento, enfim. E eu comecei, quando eu saio do meu fluxo, eu começo logo a experimentar desafios físicos. Já me vem logo um desequilíbrio físico. Né? Algumas pessoas experimentam mais emocionais, financeiros, enfim, comigo é físico, né? No sentido de desequilíbrios, manifestação de doenças, enfim. E se você se você não viu o vídeo, você vai entender do que eu estou falando, porque ficou muito claro nesse vídeo. E aqui eu quero convidar você, para você entender a jornada do herói. É muito inspirado lá no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Mas um dos propósitos agora desse novo momento no canal é eu falar simplesmente coisas que eu entendi com a minha percepção, sem mais essa necessidade que a minha alma tinha de sempre ter um embasamento
teórico, muito intenso, é importante, mas isso às vezes pode agir como um limitador. Estava agindo em mim como limitador, porque eu tinha as minhas percepções e na hora de compartilhar eu falava, gente, mas nenhum autor falou isso, nenhum livro fala isso. Mas são a sabedoria da alma. Para mim, eu estou enfrentando esse desafio, me expondo, porque hoje a gente sabe que a internet é uma inquisição, né? Existe esse lugar mesmo de, enfim, de colocar a pessoa num lugar muito ruim ou muito bom, sendo, enfim, não quero julgar isso, mas é algo que nos traz receio. Quando você se expõe, tem que estar preparado para essa exposição, e eu tinha receio. E agora eu decidi fazer isso no enfrentamento, porque se eu esperasse eu ter as virtudes, talvez passariam vidas, né? E agora eu tô me permitindo isso, me permitindo falar o que eu penso. Então, muitas das coisas aqui que a gente vai conversar a partir de agora, no nosso canal aqui, vão ser as minhas percepções. Por favor, não quero que tomem como verdade. Trago aqui a frase do Buda. E a frase é a seguinte: não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. Então, essa é a minha proposta para vocês. Não acredite em nada que não esteja em acordo com o bem maior, com a sua verdade interior. Então, aqui é um compartilhamento. Então, como eu estava falando para vocês, é muito inspirada na jornada do herói, que eu transformei em uma jornada alquímica interior, porque vem com os meus filtros, tá bom? Ok? Então aqui a intenção não é trazer em completo todo o trabalho mitológico, filosófico, psicológico de Joseph Campbell, mas a visão da Elaine sobre tudo isso, com tudo que eu sei, com tudo que eu aprendo. Ok? Isso vai ser a premissa aqui do canal. Tudo vai ser conforme os meus filtros. E é importante que você saiba disso, porque eu não estou aqui para trazer a absoluta verdade, mas eu estou aqui para que a gente possa pensar juntos, ok? E por que eu quis trocar, né, esse nome da jornada do herói, que Joseph Campbell percebeu esse monomito do herói na maioria das histórias, contos de fadas, mitos que circulam o mundo há milhares de anos, e eu quis trazer para um lugar muito reduzido, que é a nossa existência, para que a gente pudesse entender, para que pudesse ficar palatável para nós isso que ele nos traz, para que a gente possa perceber a grandiosidade desse trabalho na nossa vida comum, normal, cotidiana, sem grandes acontecimentos, vamos dizer assim. Então eu chamei da jornada alquímica interior. Por que alquímica? Porque ela vai te trazer uma transformação. Esse é o objetivo da alquimia: transformar o seu chumbo, a sua densidade, as suas crenças, as suas sombras em ouro, em luz, em leveza. E a jornada alquímica, ela começa, né, a gente observando a nossa vida comum no dia a dia, e de repente surge um desconforto. Você não quer mais estar ali, você não quer mais viver aquilo que você está vivendo, você quer mais, você espera mais, e você recebe um chamado interno. Você se sente desconfortável onde você está, fazendo o que você faz, vivendo da maneira que você vive. Esse chamado interno gera em nós uma crise muito intensa, uma crise muito desconfortável, causa em nós uma dor. E veja bem a etimologia das palavras, que é algo que eu amo estudar também, porque a gente entende qual que é a etimologia da palavra crise. Vem do grego krisis, que é decisão, separação, definição, que era, inclusive, esse termo crises usado pelos médicos da antiguidade quando um doente era medicado e ele entrava em crise.
Quando ele entrava em crise, era esperada a sua cura ou a sua morte. E você vai entender aqui o sentido disso. Calma que eu vou explicar tudo. Então aqui nessa jornada alquímica, eu vou compartilhar aqui com vocês o quadro, tá? Que eu desenhei. Então a gente, muito inspirado, óbvio, nos trabalhos que tem aí sobre a jornada do herói. Então a gente está na nossa vida comum, um incômodo, uma necessidade de mudança aparece, se manifesta, você recebe esse chamado para mudança, lembra? Entra em crise, em sofrimento, dor, né? Muitas vezes a gente fica ali, meu Deus, o que eu faço? Não sabe o que fazer, para onde ir, como fazer, ou sabe e simplesmente não faz, você entra em crise. Essa crise vai te levar à cura ou vai te levar à morte. Aí eu quero que você entenda que não é a grande morte, a morte física, né? Mas as pequenas mortes que essa crise vai provocar em nós. Existe uma tendência natural nossa quando recebemos esse chamado, resistir a esse chamado, negar esse chamado. Por quê? Existe em nós as nossas sombras, os nossos complexos, as nossas crenças limitantes, que vai falar para você, não vai, não faça, não saia, mesmo que você esteja ali com muita vontade e com muita dor, continuar nesse lugar que você está. Essa crise, se você souber usá-la, ela vai te colocar nessa jornada. Se você aqui não souber trabalhar e resistir a essa crise, é aí que ela começa a nos adoecer, psicologicamente, financeiramente, fisicamente. Você começa a experimentar esses declínios por conta dessa resistência. Na alquimia, a gente vai chamar essa fase de nigredo. Quando a gente entra na nigredo, a nigredo é a noite escura da alma, é representada pela cor preta. Então, quando você entra nessa escuridão do seu ser, e veja, a alquimia não vê essa fase, a nigredo, quando você está experimentando uma depressão, uma doença, né? Enfim, escassez, seja o que for. A alquimia, ela não vê como algo negativo, ela vê como um agente de transformação. Só que, se você persistir nesse lugar de resistência, essas questões, como doenças, escassez, elas vão te levar para um lugar muito denso, né, realmente de deterioração do seu ser. Por isso que o autoconhecimento cura. Se você se perceber neste lugar, você está na noite escura da alma, você está passando pelas pequenas mortes. Precisa morrer vícios em você. Vícios como raiva, depressão, vitimismo. Esses vícios precisam ser transformados em virtudes. E aí a gente usa o princípio da polaridade. Você olhar para aquele lugar, aqui tem escassez, então tem a semente da abundância. Aqui tem depressão, então tem a semente da plenitude. E você lapidar essa lama que você está. Essa é a lapidação para a gente fazer a nossa pedra filosofal, o ego equilibrado, divino, a serviço da nossa essência. Porque a nossa essência quer manifestar essas virtudes que já existem em você. Elas só estão na polaridade do vício. Você precisa virar, você precisa fazer esse movimento. E aí na alquimia eles trazem algo muito importante que é a vontade. Onde a vontade, você já iniciou a sua jornada de alquimia interior, a sua jornada do herói, de transformação. Porque a partir do momento que você entrou nesse lugar de vontade de mudar, de sair desse lugar, você já venceu. Você já se venceu internamente. E agora você está preparado, você será preparado para enfrentar isso de uma maneira ampliada. Então vamos lá. Você recebe esse chamado, esse desconforto, que aqui eu coloco como a dor. A dor do lugar que você está, do que você está experimentando na sua vida, né? E aquele chamado de eu não caibo mais aqui. Aqui não é mais o meu lugar. Por quê? A sua consciência está expandindo. E veja bem, a crise, ela não vem só por conta de você não estar ligada, né? Você não ter aquela virtude para aquele lugar que você quer. Ela pode estar ligada pela sua resistência em você ter crescido
e mudar de lugar e você quer continuar nesse lugar onde você não cabe mais. É como a gente pensar na escola, né? Quando você passa da 5ª série para a 6ª série, faz sentido você querer ficar na 5ª série? Sendo que você já tem conhecimento, já dominou a 5ª série, para você ir para a 6ª, faz sentido você ficar ali? Esse lugar vai começar a te incomodar, ele não tem mais nada a te oferecer. Você precisa ir para o próximo passo, para o novo. Então, muitas vezes a gente entra nesse lugar de resistência não só por vícios, mas também por virtudes. E aí a gente apresenta essa resistência. Nessa jornada alquímica, quando eu venço esse lugar de resistência, quando eu me jogo, né? Aí aparecem os mestres, os aliados internos para você fazer esse movimento. Aparece o livro que você precisa ler, aparece aquela pessoa que vai te ajudar, aquele mestre interior começa a convocar esses aliados para você passar por essa jornada. Então, vou dar um exemplo aqui. Você agora perdeu o emprego, está experimentando, sei lá, uma depressão por conta disso. E aí talvez venha a fase mais desafiadora, que é entrar no ventre da baleia, que é ir nas suas questões e se lapidar. Então você consegue perceber aqui, eu mostrando isso aqui para você, em que fase você está. Às vezes você entrou ali no ventre, você entrou em contato com questões suas, traumas, vícios de ser, comportamentos que já não cabem mais, que vão precisar ser lapidados, questões da infância, do seu crescimento, enfim, coisas que você vai precisar lapidar. E aqui eu chamo essa fase de entrar no ventre da pequena morte, que é onde o autoconhecimento vai agir profundamente, onde você vai precisar dessas bases, seja onde você estiver, na sua igreja, no seu terreiro, na sua egrégora, né? Então aqui são as pequenas mortes, que é onde verdadeiramente os nossos vícios vão ser combatidos. Nessa fase, na alquimia, eu entendi que aqui começa a albedo, que é a fase prata, fase lua, representada pela lua, pela águia, que é onde a gente tem a clareza, coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Então a gente começa a se lapidar profundamente. A gente busca um caminho espiritual, a gente busca um caminho de ação inspirada. Aqui a alquimia descreve muito intensamente que nessa fase a gente tem organização, rotina, disciplina, que lá na Nigredo, lá nas outras fases, quando a gente recebe chamado, resistência, quando aparece o mestre, quando a gente se joga no caminho, isso tá muito ainda difícil de ser visto, com muita interferência interna. E aqui na albedo, nessa fase que eu chamo de pequena morte, que é quando você entra no ventre, quando você entra em contato consigo mesmo, é onde a gente começa a experimentar a compreensão da vida, a gente começa a perceber a importância da autorresponsabilidade. É onde a gente vai experimentar o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Quando eu falo mental aqui, é na configuração das emoções, tá? E aí, ainda dentro dessa albedo, dessa clareza, a gente constrói uma nova consciência. Um novo ser surge de você mesmo. Uma camada de peso que encobria a sua essência foi retirada e você experimenta fluidez, alegria, certezas. E aí é um momento importante para que você possa ir para o próximo passo, que aqui, eu coloquei como o elixir, a sua pedra filosofal, você precisa pôr em prática. Não é só receber essa informação, transformar ela em sabedoria. Então, você pôr em prática de forma constante e permanente. Aquilo que você aprendeu, lapidou, precisa ser integrado na sua vida de uma maneira muito intensa. Então, vamos supor, meditação. Você começou a experimentar melhoras com a meditação, mas aí daqui a pouco você está meditando 3 vezes por dia. É melhor que você medite 5 minutos por dia do que você não meditar
nenhum, ou meditar uma vez por semana 30 minutos, porque é a rotina que vai trazer você para novos patamares. Então aqui é o momento dessa construção dessa rotina prática de tudo que você acessou para o seu dia a dia, para que ele reverbere em todas as suas células, para que ele seja integrado ao seu ser. E aí, quando você coloca isso em prática, você experimenta a sua pedra filosofal dentro desse assunto que você trabalhou, que aqui na alquimia a gente chama de rubedo, que é o vermelho, a fênix, a transformação, ressurgir das cinzas, a iluminação, vamos dizer assim. Quando eu comecei a estudar alquimia, eu sempre tive esse lugar da rubedo como algo inalcançável. Um trabalho de muitas vidas, mas a gente tem vislumbres dela no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos internos, nas nossas construções internas. Viver ela de uma forma prática no nosso dia a dia, em todos os departamentos, certamente nos levará à iluminação. Mas a gente tem os vislumbres dela no nosso dia a dia. Quando você conseguiu integrar e você experimenta essa satisfação, essa certeza de simplesmente fazer aquilo porque faz bem para você, faz bem para a humanidade, você torna um ser humano melhor, consequentemente um mundo melhor. Trazer esse conhecimento para mim foi muito curador. Porque, gente, a única coisa que vence a morte é o nascimento. E a gente precisa permitir que coisas em nós, comportamentos, pensamentos, atitudes, que eu chamo de vícios de ser, morram. Para que o novo possa surgir, que na realidade não é um novo, é a sua essência, que é, sempre foi e sempre será, mas que está muito afastada de nós devido às ansiedades, aos devaneios e às ilusões que a gente construiu nesse caminho. E é importante você perceber que essa jornada, ela é cíclica, ela vai sempre acontecer, mas, como eu sempre digo para as minhas alunas, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente trabalha, a gente vive os problemas depois numa oitava acima, porque eu já sei o que fazer, eu já sei como comportar, eu já sei qual é o pensamento que eu devo ter, e assim a gente vai fazendo a nossa escalada, e assim a gente vai subindo os degraus da nossa consciência, elevando a nossa consciência. Aquilo que às vezes te tirava do sério, te incomodava demais, passa a ser muito pequeno, porque você lapidou a sua consciência, você foi para um outro nível. Então, quando você está se vendo nesse lugar, às vezes, da procrastinação, da doença, da dor, do sofrimento, da falta, tome isso como um mestre, como um ceifador na sua vida, aquilo que vai cortar. Ali, a crise, ela pode ser o seu grande impulso. Nós ainda estamos vivendo nessa humanidade, num momento planetário, em que as crises nos impulsionam ou nos travam, realmente. Pode ser que crises nos paralisem muito, mas você vai ter que sair dela. Você sai dela. Ou você sai vitorioso, com autoconhecimento, com autorresponsabilidade, ou você se destrói nessa crise. E você vai viver ela de novo numa outra esfera, num outro plano, enfim, que a gente ainda não entende. Porque aquilo precisa ser lapidado em você, precisa ser transmutado em você. Então, perceba onde que você tá nessa jornada e lembrando que você vai viver ela várias vezes na sua vida. Termina, como diz meu filho, né? Mamãe, quando termina uma história, começa outra? Sim, é assim. Termina uma história, começa outra. Trabalha uma questão, começa outra. Mas você vai se percebendo que você tá sempre numa subida, numa escalada de consciência. Isso é muito importante, porque é isso que vai trazer essas melhorias que a sua alma já sabe, quer viver, quer que você viva enquanto personalidade, porque a sua alma, a sua essência já é tudo, não precisa conquistar nada, não precisa ser nada, porque ela já é, mas você precisa permitir que ela seja dentro de você internamente. Então, essa é a minha proposta aqui para hoje, dessa nossa conversa, dessa nossa troca aqui. Quero que você traga para mim o que isso trouxe para você, o que trouxe de clareza para a sua vida, para o seu momento.
Deixa de comentar aqui embaixo a paz do eu, para que a gente, né, sempre troque nessa energia de produzir paz interior e paz para o mundo, tá? Fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês trocam aqui comigo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, ajuda muito, compartilha muito esse vídeo com as pessoas, para que você possa ajudá-las, porque quando a gente sabe que uma ferramenta, né, tá nos ajudando, é muito bacana que a gente possa compartilhar isso com as pessoas, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo, um beijo, a paz do eu.